Olá, caríssimos irmãos e irmãs, sejam bem-vindos a mais um áudio deste canal. E para este mês de dezembro, que já estamos no período do Advento, nós vamos rezar uma oração a Cristo Rei. Antes, informo a vocês o tema de oração que o Papa Francisco nos pede, né? São as intenções de oração do Santo Padre, confiadas à sua rede mundial de oração para o ano de 2022, a rede mundial de oração do Papa, que é chamada agora o apostolado de oração, que são as pessoas dedicadas ao Sagrado Coração de Jesus. Para o mês de dezembro, o tema é pelas organizações de voluntariado. Rezemos para que as organizações de voluntariado e promoção humana encontrem pessoas desejosas de empenhar-se pelo bem comum e procurem caminhos sempre novos de colaboração a nível internacional. Rezemos, fazendo o sinal de nossa fé. Pelo sinal da Santa Cruz, livrai-nos Deus Nosso Senhor de todos os nossos inimigos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Ó Cristo Jesus, eu vos reconheço como Rei universal. Tudo que foi feito para vós foi criado. Exercei sobre mim todos os vossos direitos. Renova as minhas promessas do batismo, renunciando a Satanás, as suas pompas e as suas obras. Prometo viver como bom cristão e muito particularmente empenhar-me-ei a fazer triunfar por todos os meios a meu alcance os direitos de Deus e da vossa Igreja. Divino coração de Jesus, ofereço-vos as minhas pobres ações para alcançar que todos os corações reconheçam a vossa realeza sagrada e que por esse modo o reino da vossa paz se estabeleça em todo o mundo. Assim seja. Pai, e vamos rezar agora um Pai Nosso, uma Ave Maria, um Glória ao Pai, ao Papa Francisco e ao Papa Emérito Bento XVI. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. E nesse 1º de dezembro de 2022, cor litúrgica roxo, né? Nós estamos na primeira semana do Advento. O santo do dia é Santo Eloi, tá? Muito bem, gente, vamos rezar. Então, desde ontem eu já falei para vocês, estamos rezando uma outra oração. Eu tive que substituir a Salve Rainha, porque Salve Rainha é só para o período do tempo comum. Então, vamos fazer um pouco de buscar uma tradição, né? Então, vamos rezar o Alma Redemptoris. Ai, meu latim, meu Deus. Alma Redemptoris Mater, tá? Que é para este período do Advento e também período do Natal. Depois nós vamos rezar. Cadê aqui? Depois voltamos para Salve Rainha, né? No período quaresmal é o Ave Regina Celerum e o famoso, depois no período pascal, o Regina Coeli, né? Isso eu sei falar porque de tanto que eu ouço como é que é o nome lá do radialista do Vaticano? Ele é paranaense. Aquela voz, nossa, que voz maravilhosa dele, né? Esqueci o nome do moço lá, que faz o Vatican News, notícias do Vaticano, tradução e tudo. Não, tradução não é ele que faz, mas ele faz os comentários tudo na língua portuguesa, né? Então, esqueci o nome, alguma coisa José, né? Que Deus abençoe o trabalho dele. Não liga não, viu, gente? Eu sou meio esquecida, faz as coisas meio nas coxas, assim, mas eu tento acertar, né? Eu tento. Então, vamos lá. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vamos rezar aqui, colocando o Brasil, o povo brasileiro, o povo inconsciente, a América Latina todinha. Colocar também o povo aí que é comunista, direitista, extremista, né? Conversão. Santa Mãe de nosso Redentor, porta do céu sempre aberta, estrela do mar, socorrei o povo porque caiu e quer levantar-se.
Vós gerastes, ó maravilha, aquele que vos criou e permaneceste sempre virgem. Recebei a saudação do anjo Gabriel e tende piedade de nós, pecadores. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito o fruto de vosso ventre, Jesus. Senhor nosso Deus, que pela maternidade virginal da bem-aventurada Maria, destes ao gênero humano os tesouros da salvação eterna, concedei que sintamos a intercessão daquela por quem recebemos o autor da vida, Jesus Cristo, vosso Filho, nosso Senhor. Amém. Gente, é o seguinte, eu tô gravando na segunda-feira, tá acontecendo o Jogo do Brasil ainda. Não é que eu não queira assistir o Jogo do Brasil, mas eu tô com uma síndrome de Mick Jagger, entendeu? Se eu assistir, é capaz de dar chabu. Então eu me recolho. Ó, estão comemorando, acho que teve gol. Ai, Deus queira, né? Mas eu torço pro Brasil, viu? Torço pro Brasil, tá? Então, eu tô gravando antecipado porque eu me conheço, eu sempre atraso os áudios. Então, quando chega mais perto do Natal, pior é. E eu peço desculpas, tá? Mas assim, eu peço desculpas também pelas vuvuzela, pelos vizinhos vuvuzelando, jogando fogos de artifício, que se por acaso escapar aqui pro áudio, já sabe, beleza? Ai, oremos, né? Então, vamos lá. Primeira leitura de hoje, desta quinta-feira, é a leitura do livro do profeta Isaías, capítulo 26, versículos de 1 a 6. Naquele dia cantarão este canto em Judá. Uma cidade fortificada é a nossa segurança. O Senhor cercou-a de muros e antemuro. Abri as suas portas para que entre um povo justo, cumpridor da palavra, firme em seu propósito. E tu lhe conservarás a paz, porque confia em ti. Esperai no Senhor por todos os tempos. O Senhor é a rocha eterna. Ele derrubou os que habitam no alto. Há de humilhar a cidade orgulhosa, deitando-a por terra, até fazê-la beijar o chão. Hão de pisá-la os pés dos pobres, as passadas dos humildes. Palavra do Senhor. Responsório de hoje. Salmo 117 ou 118, com o refrão: Bendito é aquele que vem vindo em nome do Senhor. Dai graças ao Senhor porque Ele é bom, eterna é a sua misericórdia. É melhor buscar refúgio no Senhor do que pôr no ser humano a esperança. É melhor buscar refúgio no Senhor do que contar com os poderosos do mundo. Bendito é aquele que vem vindo em nome do Senhor. Abri-me vós, abri-me as portas da justiça. Quero entrar para dar graças ao Senhor. Sim, esta é a porta do Senhor, por ela só os justos entrarão. Dou-vos graças ao Senhor, porque me ouvistes e vos tornastes para mim o Salvador. Bendito é aquele que vem vindo em nome do Senhor. Ó Senhor, dai-nos a vossa salvação. Ó Senhor, dai-nos também prosperidade. Bendito seja em nome do Senhor aquele que em seus átrios vai entrando. Desta casa do Senhor vos bendizemos, que o Senhor e nosso Deus nos ilumine. Bendito é aquele que vem vindo em nome do Senhor. Evangelho de hoje. Mateus 7, versículos 21 e do 24 ao 27. Naquele tempo, disse Jesus aos seus discípulos: Nem todo aquele que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas o que põe em prática a vontade de meu Pai que estás nos céus. Portanto, quem ouve estas minhas palavras e as põe em prática é como um homem prudente que construiu sua casa sobre a rocha. Caiu a chuva, vieram as enchentes, os ventos deram contra a casa, mas a casa não caiu porque estava construída sobre a rocha. Por outro lado, quem ouve estas minhas palavras e não as põe em prática é como um homem sem juízo que construiu sua casa sobre a areia. Caiu a chuva, vieram as enchentes, os ventos sopraram e deram contra a casa, e a casa caiu e a sua ruína foi completa. Palavra da salvação. Aqui termina a liturgia da palavra. Vamos recordar o evangelho deste domingo. Foi Mateus 24, versículos 37 e 44, em que Jesus diz: Não façam como o povo no tempo de Noé. Estai vigilantes. Lógico, seguindo com a vida, fazendo tudo que tem que fazer, trabalhar, rezar, tudo bonitinho, tal, beleza, tudo tranquilo. Contudo, expectativa no Senhor. Esse é o que podemos dizer da liturgia desse domingo, tá? Expectativa em cima da vinda do Senhor. Muito bem. Vamos para a leitura adicional. Gente, você deve estar se perguntando, mas por que você está fazendo isso?
É porque, infelizmente, eu vou acabar falando coisa que não devo, vou estar chiando um monte, eu vou estar falando, tipo, notícia, cidade alerta, Brasil urgente, sanguinolência, aí o áudio vai começar a sair sangue aqui do YouTube, entendeu? Eu me conheço. Então, e eu tenho bastante material parado que eu gostaria de compartilhar com vocês. Não que eu vou dar os livros, né? Não, o livro é meu. Infelizmente, eu sou muito assim também, sabe? Eu sou muito apegada, né? Muito apegada às minhas coisas, principalmente livros. Assim, eu não empresto nem sonhando. Até porque, dependendo do livro, ou eu dou, mas quando eu dou é porque eu já li, não, acho que serve para outra pessoa, ou eu fico e não empresto. Posso indicar para vocês, tá? Então, veja bem. Terminando o evangelho. O evangelho de hoje, Deus está pedindo, veja bem, ouça a minha palavra, mas a coloque em prática. Não é para ficar que nem um papagaio, uma calopsita repetindo. Acredito eu que quem faz vai ter mais mérito, se for da palavra de Deus, mesmo não acreditando em Cristo, mesmo dizendo declaradamente não acredito em Cristo, mas fazendo o bem, praticando a misericórdia divina. Porque ouvir a palavra de Deus é praticar a misericórdia de Deus. Deus observará esta alma depois, né? Porque Jesus diz, Senhor, Senhor, né? Nem todo aquele que me diz Senhor, Senhor entrará no reino dos céus. Que diz, porque Jesus vai ver qual que é, cadê, como diz, né? Enfim, a hipocrisia. Ele vai ver a coerência dos nossos atos. Ah, eu não sou a melhor pessoa. Não, tô falando na real. Euzinha, Maria, eu sou a pior pessoa do planeta, tá? Eu falo mal, faço fofoca e tem um monte de coisa, como diz a parte trevosa, entendeu? Todo mundo tem sua parte negra na vida, parte trevosa aí que precisa ser trabalhada. Eu tenho também. Às vezes quando eu vejo, eu tô me deixando levar pelo ódio mental, né? Ah, aquela pessoa, sabe? E eu tenho identificado isso. Gente, é complicado, mas não estou me desculpando nem passando pano para mim mesma, não. Eu sei que eu preciso mudar. Então, cada um de nós devemos estar praticando isso. A autoconsciência, pôr as duas mãos na consciência e o pé para correr do pecado, né? Mudança de vida, né? Esse é o período. Certo? E aí ele fala da palavra de Deus, dos mandamentos. Quem segue meus mandamentos é prudente, constrói a casa em rocha firme. Nada o abalará. Contudo, aquele que faz sarchichada na vida... Mas é só ver, gente. Quer ver? Já fez a experiência do mentir? Já. Quem não fez? Mentirinha. Mentirinha é o teu olho. Quando você mente descaradamente, você fica com aquele medo de que o povo vai descobrir, né? Não. Isso é construir a casa em areia, que é o que Jesus está falando aqui. Aí você fica mais preocupado porque enganou a pessoa, mentiu para a pessoa, você mentiu para um grupo de pessoas, você falou mal de alguém, depois se arrependeu. Na verdade, não se arrependeu, não. Ficamos com remorso, né? Não, ficamos com remorso, deu uma de Judas. A gente prefere se matar do que pedir perdão, né? Mas nós sofremos do mesmo jeito, né? Só padecer, seres padecentes, né? Não, então. É assim mesmo. Agora, se você falou a verdade, está sofrendo por uma injustiça, mas sabe que é verdade, a tua casa está firme sobre a rocha. Sofre, padece com injustiças, mas sabe que... Não, gente, eu estou fazendo certo. Jesus me julgue mesmo, não é? A alma sabe. Para de achar que você é só cabeça e coração, gente. A gente não é só cabeça e coração, olho e mão e pé e corpo, né? Nós somos mais, e a própria alma dá um estralo. Beleza? Pronto, falei. Agora vamos para a leitura adicional para evitar de ficar falando besteira. Eu sempre falo besteira mesmo, não adianta. Deixa eu só verificar aqui em que livro que eu tô. Ah, tá. Então, novamente, estou aqui falando de um trecho do livro da Santa Gertrude de Elfta, Mensagem da Misericórdia Divina, livro 2º, que foi escrito pela própria Santa, capítulo 6, Visita do Senhor na Festa do Natal. Vamos ver. Parágrafos longos, então vamos ver se eu consigo ler tudo, tá? São 3 parágrafos.
Ó altura inacessível, da majestade admirável, ó profundo abissal da sabedoria inescrutável, ó largura infinita da caridade desejável, torrentes de doçura, onde flui o mel da divindade, se erguem poderosas e com abundantes ondas inundam meu ser desprezível, pequeno verme rastejante sobre o arenoso terreno das negligências e dos defeitos. E eis que mesmo no exílio desta peregrinação terrena, me foram dados a oportunidade e o prazer de revelar, tanto quanto me é possível, as primícias dessas deliciosas e supremas alegrias e dessas suavidades cheias de doçura, em que a alma unida a Deus torna-se um só espírito com Ele. E esta transbordante felicidade difunde-se tão copiosamente que eu mesma, ínfimo grão de areia, atrevi-me a lamber dela algumas gotinhas, conforme relatarei. Parágrafo 2. Nessa noite sacratíssima, na qual num doce orvalho de divindade, os céus como que derramaram mel sobre a terra, minha alma, velo de lã encharcado sobre a eira da comunidade, se esforçava pela meditação em assistir e prestar ajuda a este ponto mais do que celestial, em que, assim como a estrela emite um raio, a Virgem deu à luz um filho, verdadeiro Deus e verdadeiro homem. Em rápida e momentânea visão, percebi que era oferecido à minha alma, que o acolheu no lugar correspondente ao coração, um frágil menino recém-nascido, e que sem dúvida era, embora sem o parecer, o dom soberanamente perfeito, o dom por excelência. Tendo-o consigo, minha alma, de repente pareceu ficar da mesma cor do menino, se é possível chamar cor, algo que não pode ser comparado a nenhuma qualidade material. Então, minha alma entendeu o sentido inefável dessas palavras cheias de doçura. Deus será tudo em todos. 1 Coríntios 15, versículo 28. Enquanto se sentia em posse do amado, recebido do mais íntimo de si mesma, e se alegrava por não lhe faltar a presença amorosa de seu esposo tão afável. Por isso, ela bebeu com avidez insaciável essas palavras do Senhor, que eram como uma taça de mel por ele apresentada. Assim como eu sou a figura da substância de Deus Pai, Hebreus 1, versículo 3, por natureza divina, também tu serás a figura da minha substância pela tua natureza humana, recebendo em tua alma deificada os raios da minha divindade, como o ar recebe os raios de sol, para que, penetrada até a medula por sua ação, sejas capaz de uma maior união comigo. Parágrafo 3. Ó nobilíssimo bálsamo da divindade, estende de todas as partes as torrentes da caridade. Desabrochas e floresces na eternidade e no fim dos tempos te difundirá em todas as direções. Ó verdadeiro poder invencível da destra do excelso, esse vaso tão frágil por sua própria culpa, tirado na ignomínia, conservou sem nada perder tão precioso licor. Ó testemunho realmente indiscutível da magnânima misericórdia divina, pois não se afastou de mim que andava tão perdida pelo caminho dos meus vícios, mas me fez conhecer, dentro dos meus limites, a suavidade dessa feliz união. Como direi? Eu tenho que dar um parecer aqui, inclusive eu vou dar um spoiler do presente que eu vou dar para vocês, que é o livro Mistério de Natal da Edith Stein, que aliás eu preciso gravar, porque senão eu vou ficar só prometendo e nada do audiolivro, né? Vocês vão ouvir novamente essa questão do ó. Mas falando de Santa Gertrudes de Elfta, a partir do dia 17 até o período... E agora, gente? Acho que até dia 27, até após o nascimento de Cristo, nós vamos fazer as antífonas ó. Então, além de estarmos no advento, existe uma dinâmica contemplativa, meditativa, oracional, chamada antífonas ó, que pode ser cantada, recitada. E aí, quem melhor representa esse período é Nossa Senhora da Expectação ou Nossa Senhora do ó. É a Nossa Senhora gravidinha. Bonitinha. Com a barriguinha saliente já. E é interessante observar, veja bem, eu já vou aproveitar para dar o spoiler mesmo do audiolivro que eu vou disponibilizar. Só espero que o YouTube não derrube, tá? Porque envolve direitos autorais, não é legal ficar fazendo isso. Mas eu vejo tanta gente fazer transcrição de livro que tá aí,
que nem está esgotado, né? Esse livro ainda está esgotado. Então, se acontecer de derrubarem, coisa e tal, eu for penalizada, eu dou um migué e faço de novo, tá? Mas se não, fica uma indicação para vocês acharem aí via PDF de grátis ou comprar no sebo virtual, enfim. Lembrando, é o material referente ao Mistério de Natal da Santa Edith Stein. Ela tem um capítulo em que ela vai falar das antífonas. Ah, desculpa, viu? A antífona não vai até dia 27. Ah, ela mesma está dizendo, de 17 a 24 de dezembro, as grandes antífonas do O, né? Então ela fala das antífonas. Mas o que são isso? Pois é, eu tenho um livro da Nossa Senhora do O, então eu só preciso achar e colocar aqui para vocês. Mas eu não vou transcrever não, porque o livro está ativo, é da Paulus. Essa época geralmente é vendida na livraria Editora Paulus, tá? Outra coisa importante que eu vou falar agora também de spoiler, olha como é que é a importância de sempre sabermos os santos do mês. Porque veja bem, dezembro, né? Dezembro nós vamos ter, cadê agora o santo? Santo Estevão, eu sei que é em dezembro. Tá aqui, dia 20, logo na sequência, Santo Estevão é dia 26. Logo na sequência também, Santos Inocentes, dia 28. Então vai ser 2 cores vermelhas no meio do período da alegria do Natal. Dentro das oitavas de Natal ainda por cima, né? A sangue martirizado, certo? E ela também faz essa referência no capítulo. Então veja, uma experiência pessoal minha. Na época eu não entendia esse livro, porque eu não tinha a experiência da leitura da palavra. Eu mal lia a Bíblia. Na verdade, eu lia e não entendia. Por quê? Porque é lógico, eu estava com os 3 pés, não é nem 2, os 3 pés no esoterismo, né? Não ia entender mesmo. Eu estava vivendo uma heresia, eu era uma herética, uma apóstata. Não é apóstola, não, é apóstata, né? Como diria São Paulo. Então. E aí, eu já contei, vou contar para quem não sabe. Como é que eu descobri esse livro da Santa Edith Stein e depois todo o percurso de vida dela e tal. Então, eu fiz... Ai, lá vamos nós. Senta que lá vem, né? Para quem já sabe, já sabe. Mas vou contar para quem não sabe. Eu fiz faculdade na Universidade Federal do Paraná, no setor de Ciências Humanas, no prédio Dom Pedro I, entre 94 a 97. Tá? 98 só foi para fechar as coisas lá, só para receber o canudex, né? O canudo. E eu era muito jovem, eu acho que eu entrei na faculdade com 19 anos, se não me engano. Terminei com 22. Por aí. Então eu entrei jovem, achei que tinha feito a escolha certa. Na verdade, Deus sabe por que eu escolhi essa faculdade, né? Tem meus motivos aí pessoais bem idiotas mesmo. Coisa de descabeçada. E eu tinha feito uma escolha. Além de ter feito uma escolha descabeçada, ainda fiz uma escolha mais descabeçada por renegar Jesus. Eu tinha feito o crisma antes, alguns anos antes desse período, e num dia besta, assim, não, vou querer encarar o budismo e mais umas outras tranqueirices. Pronto, eu reneguei Jesus, né? Ô besta. E nesse período do ano de 96 ou 94, aí o povo que lembra das relíquias de Santa Teresinha do Menino Jesus vai saber. Teve esse período. As relíquias de Santa Teresinha percorreram o Brasil de sul, norte a sul, sul e norte. Eu sei que foi para tudo que é lado. E eu conheço a história de frei que se tornou frei porque tocou, viu as relíquias de Santa Teresinha. E as relíquias de Santa Teresinha vieram aqui para Curitiba. E pasme, tudo convergia para que eu não me perdesse. Eu tinha era eu e mais 2 colegas. Uma, ela era monarquia, eu lembro até hoje. Rezem por essa alma, meu Deus, é uma alma perdida, meu Deus do céu. Eu rezo muito por ela. Porque ela, no final, ela foi instrumento de Deus, não é? Porque não percebeu, ela não percebeu. Ela era monarquista, ela nem era daqui, era do Rio de Janeiro. Fez o curso, entramos juntas, nós nos aglomeramos lá, né? Fizemos um trio. Era eu, uma moça daqui e essa carioca, bem mais velha. Ela já estava com uns 24 anos já.
E aí ela era a gente achava estranho, né? Monarquista, super ultra católica, daquelas de ser da TFP, que não existe mais, né? Era da TFP e tal. E ela tinha um medalhão da Nossa Senhora, que era um ícone lindo. E ela nos lembrou, e eu estava envolvida com outras coisas assim que eu não deveria. Não é só esoterismo, não. Tinha outra, não, eu quando eu enfiei o pé na jaca, eu enfiei foi com a cabeça na jaca. Não foi nem com o pé. Fiz uma barbaridade, barberagem total. E aí, de um lado, eu tinha um colega lá que me mostrou as obras do Tolkien, que eu agradeço até hoje só por isso, e me apresentou a Santa Teresinha. Desculpa, tô rindo de nervoso. O cara me apresentou a Santa Teresinha da forma mais torta possível. Aí foi na época que eu comprei o História de uma Alma e uma biografia da Santa Teresinha, que eu tenho que comprar de novo porque é uma biografia muito maravilhosa, assim, com fotos e tal. Eu sempre cito esse livro aqui, é o livro da editora Musa, Santa Teresa de Lisieux, que é um termo que não é muito usado no Brasil. Todo mundo conhece como Santa Teresinha do Menino Jesus e da Sagrada Face. Mas na época eu conhecia como Santa Teresa de Lisieux. Chique, né? Porque é da cidade de Lisieux, na França. Então, aí eu tinha comprado os livros e essa minha colega, não vou citar o nome, né, para não expor, ela falou, gente, as relíquias de Santa Teresinha estão em Curitiba. E eu, morta, viva, vamos lá para a paróquia Santa Teresinha, lá no Batel, vamos para missa. Faltamos aula, pegamos o busão, chegamos lá, acabou a missa. Olha, sem brincadeira, eu só vi a relíquia no chão da igreja, um monte de rosa, assim, pétala de rosa espalhada na paróquia. E a minha amiga, coitada, errou na hora. Olha só. Só que eu acho que foi providencial. Eu senti um desejo de tocar nas relíquias, mas na hora eu fiquei meio com medo, com medo mesmo, porque era um caixãozinho, gente, é pequeno. Relíquia? Aí eu ainda pensei, nossa, será que tá os ossos da Santa Teresinha? Mas fiquei olhando, né? Aí ficou aquela coisa, a relíquia olhando para mim e olhando para a relíquia. E aí a minha colega desolada perdemos a missa. Mas, olha, se for parar para pensar, isso em 96, né? Já vai fazer 30 anos. Eu espero que ela não vá pro inferno, porque essa minha colega monarquista, ela tinha problema em casa. No final, acho que ela não sabe, mas ela é meio autista. Ela foi parar numa seita evangélica, que até os evangélicos chamam de seita, para você ver como é que é o negócio. Olha, grande parte dos evangélicos não gostam, chamam até o lugar onde ela entrou, que ela se enfiou, em seita. Por quê? Porque diz que tem revelação do Espírito Santo. Eu fui numa reunião de grupo de jovens. Nossa, mãe, que medo. Aquilo não era o Espírito Santo, te digo. Gente, quando muda o olho, muda o tom de voz, muda até o trejeito, aquilo não é o Espírito Santo. E era reunião de jovens. Aí o pregador começou a falar, falou umas coisas reveladas lá, mas eu olhei, gente, mas aqui tá parecendo outra coisa. Porque como eu frequentava outros reinos do esoterismo, nunca fui para mesa branca de espiritismo, nunca fui para centro umbandista, mas de ouvir falar, eu mais ou menos captava. Fora que tinha um e outro que diz que canalizava no esoterismo. Então eu sei a diferença de uma pessoa que está no Espírito Santo para uma pessoa que já está virando os olhos e está recebendo o espírito mal discernido aí. Então eu não caio nessa. Até gente da RCC, infelizmente, não digo pregador, eu digo gente que frequentava o grupo de oração, ia falar alguma coisa, eu já via que não era ela. Entrou alguma coisa perniciosa nela. A pessoa está sendo usada por um espírito ruim. Mudou o tom de voz, mudou o olhar. Ah, mas você tem mente dentia. Meu filho, chame o que quiser, eu tive mesmo, né? Admito, certo? Mas não precisa ser tão bocudo assim, né? Cada um cuide do seu, da sua salvação, né? Acho que é muito importante, certo? Aí, por isso que eu sempre falo, gente, eu amo a RCC, mas meu pé tá no tradicional por quê? Por quê? Porque, gente, eu já tive algumas revelações, mas sem brincadeira, eu tenho medo até hoje. Esses tempos eu tô lembrando de um que eu tive aqui num território paroquial, que eu até comentei com vocês, bom, não sei se vocês ouviram.
até comentei com uma colega, falei, meu Deus do céu, foi um ano em que o dia 13 de outubro caiu numa sexta-feira, e aí teve era uma época que tinha cerco de Jericó de tarde, lotado de gente. E aí eu estava fazendo uma proposta e eu não estava para participar do cerco de Jericó, eu estava para adorar Jesus, que era do outro lado ainda. Agora é do lado direito, né? Jesus está, mas antes era do outro lado direito, um lado direito, mas agora antes era no esquerdo, e era no dia 13 de outubro. E 13 de outubro foi a última aparição da Nossa Senhora de Fátima. E eu estava aqui, não é a Nossa Senhora de Fátima, tudo. E eu estava lá e tal, e de repente, quando o padre passou com o Santíssimo, que eu fiz uma reverência com a cabeça, mas eu estava adorando também Jesus que estava lá no sacrário, veio uma visão, né, que havia um derramamento da graça pela intercessão de Nossa Senhora. Tava derramando naquela parede, né, a partir da parede e até o final da igreja, tudo, a graça de Deus viria. Falei, meu Deus, quando que isso vai acontecer? Eu tava até lembrando esses dias, assim, meu Deus, né, que mulher de pouca fé, porque ultimamente eu tenho visto. Tá difícil, né, tá manifestando. Sutilmente, mas tá, né? Então, às vezes, e eu não gosto de ver essas coisas, sabe? Foi algo muito rápido, muito forte. Mas eu sempre espero, tenho paciência, vejo se tem frutos. Então, hoje em dia eu não tenho mais esse tipo de coisa. É muito raro, mas também quando eu tenho, aí eu sempre coloco o coração de Jesus e vamos, né? Porque quem sou eu perto de outras pessoas, né? Que recebem Jesus, né? Que Jesus está dizendo e tal. Eu não gosto muito dessas coisas de profecia. Mas eu tô falando. Eu não falei como é que conseguiu. Nossa, gente, foi. Desculpa. Então, aí foi o ano que eu vi as relíquias de Santa Teresinha. E no mesmo ano, eu estava atrás de um material na biblioteca da Federal. E eu era viciada em livro, gente. O quê? Rede social? Gente, eu era do tempo da internet de escada. Não tinha nem imagem GIF. GIF animado era assim o ó do Borogodó naquela época. Tá? E aí eu fui na biblioteca, precisava de um material de história da América. Eu tinha América 1, América 2, da América Latina. Ai, gente, era cada livro horrível para ler. Fui atrás e de repente estava lá jogado esse livro. Quer dizer, não esse aqui é uma impressão que eu imprimi da internet, mas estava jogado na mesa, livrinho, com Jesus Menino, o Mistério do Natal, Santa Edith Stein. Sabe o que me chamou a atenção? Santa Edith Stein? Mas não é judia? Uai! Vou pegar. É livrinho mesmo. Eu podia pegar 3 para uma semana. E tinha um feriado, eu acho, nessa época. Aí peguei. E ainda um outro livro me chamou a atenção. Nunca vou esquecer também. Como é que é? Ai, meu Deus, esqueci o nome. Eu sei que é da Vozes. A capa é preta. Não, a capa era preta mesmo. Documentos da América Latina. Ai, gente, mas tem um nome meio assim estranho, sabe? Não é uma coisa muito religiosa, apesar que é um livro da Vozes com documentos do tempo da colonização espanhola na América Latina, mas da Igreja Católica, sabe? A conquista espiritual da América Latina. Eu digo estranha, porque, gente, conquista espiritual, meu Deus, parece que tem um massacre. Mas realmente houve um massacre de índio mesmo, né? Não vamos mentir. Mas ficou uma coisa meio pejorativa, né, para a Igreja Católica. E nesse livrão, raríssimo. Gente, se você conhece um padre com esse livro, você gruda nele, viu? Porque nesse livro é que tem o documento oficial do Vaticano, em que é relatado a aparição de Nossa Senhora de Guadalupe. Oficialíssimo. Eu só tenho a versão em PDF espanhol. Eu nem consigo traduzir, porque o espanhol para mim é meio complexo também para ler, sabe? Eu leio, mas para ler aqui para vocês não dá. Mas é um relato lindíssimo, assim. E eu não tenho como comprar, gente, porque eu já vi no Mercado Livre da Vida, é caríssimo. Então tá tudo preso em alguma biblioteca de padre, bispo, biblioteca aí de seminário, tá? Leia lá. Tem outros documentos maravilhosos também, que eu não lembro mais. Então tudo convergia para a minha conversão naquela época. Então eu tenho uma experiência muito ótima com esse livro, porque, olha, eu fiz a mesma experiência
Depois eu fui lendo a biografia de Santa Edith Stein. A Santa Edith Stein teve a sua conversão inicial com um livro da vida de Santa Teresa d'Ávila, em que estava perdido numa biblioteca de um casal amigo dela. Os amigos viajou, ela estava passando uma temporada assim para desopilar a cabeça. Aí os amigos falou: olha, nós vai viajar, mas você fica esse fim de semana na nossa casa, você lê todos os livros da biblioteca, finge que está na tua casa. E ela fez mesmo, deu uma insônia medonha na Santa Edith Stein. E ela ainda era judia, uma mulher de sucesso na universidade, doutora, discípula de um grande filósofo, mas aquilo não satisfazia ela. E ela, família rica, judia. Aí ela pegou esse livro a esmo. A esmo não, né? Nós sabe que não. O Espírito Santo já deu um toque nela. Pegou, leu de cabo a rabo e no final ela concluiu: sim, é esta a verdade que eu estava à procura. Qual que é a verdade? Jesus, né? Então, a conversão de Santa Edith Stein, ela é muito interessante. Se ela teve momentos místicos, não sei precisar, porque eu tento ler os livros, é muito pesado, no sentido assim, tem muita informação. Mas como presente de Natal e um desafio para vocês, de tanto que eu falo nesse livro, eu vou dar de audiolivro para vocês, tá? Então aproveitem quando eu lançar, baixa ele, guarda, faz... eu não vou estar fazendo essas equilibrações assim, essas coisas meditativas de spoiler e tudo mais, para não atrapalhar o livro. Mas se você quiser compartilhar, compartilha mesmo. Joga no peitão aí da pessoa que precisa de conversão, né? No peito mesmo. Faz a outra matar no peito o livro e lê. Faz ela comer o livro. Para ver como é substancioso. É difícil. Tá? Mas eu tenho um amor muito grande por Santa Edith Stein. Um carinho mesmo. Eu, quando leio a vida dela, leio algum escrito dela, eu sinto que ela está me ajudando nesse processo da minha conversão diária. Não só ela, né? Santa Terezinha também, vai e vem, tá vindo na minha mente, às vezes eu tenho que ler, e aí eu tô aqui relutante, eu não tenho mais o Diário de uma Alma, eu tô pensando se eu compro as obras completas de uma vez para encarar tudo, né? Mas esse é um livro que eu realmente penso que preciso. E eu não sou devota de Santa Terezinha, gente. Não sou. Sabe? Devota de eu fazer novena, de eu rezar, de tal. Tem outros. Sabe? Eu tenho santos que me educam, que são meus amigos, que estão no meu lado a lado, no meu dia a dia. Né? Não sei se está certo isso, mas que nem Santa Faustina, Santa Edith Stein, Santa Teresinha do Menino Jesus, São Luís Maria Grignon de Montfort, né? Tem outros santos. E São João Paulo II já é uma coisa mais assim, memorial, né? Eu gosto muito do que ele escreve, a figura dele, do que ele fala, mas já é um sentido do meu passado, né? Faz parte do meu passado. Tá bom? Ai, meu Deus, um carro de som! Gente, eu vou terminando por aqui. Desejo a todos um ótimo dia, uma ótima noite, uma ótima tarde. Um abraço.